Bem, pessoal, agora nós iremos ver mais uma arquitetura, certo? Eu estou falando da Clean Architecture. Ela é uma arquitetura em alto nível, tá? Ela vai oferecer para a gente todos os benefícios de uma arquitetura, todos os benefícios do MVC, todos os benefícios de serviços. Então vamos lá, quais são os benefícios que essa arquitetura nos oferece? Como eu falei, todos os benefícios de uma arquitetura, a gente vai fazer uso de serviços, ela é focada em isolar a camada de domínio do restante da aplicação, ela vai inverter a dependência do nosso sistema, nós iremos injetar as nossas dependências, nós faremos bastante uso de interface e tudo é um detalhe, exceto o domínio. Se a gente for ver aqui, eu destaquei 3 tópicos aqui, certo? O focado em isolar a camada de domínio do restante da aplicação, a inversão de dependência e tudo é um detalhe, exceto o domínio. Primeiro tópico aqui, focado em isolar a camada de domínio do restante da aplicação. Isso é, pessoal, nós iremos desacoplar o nosso domínio de qualquer dependência, tá? O nosso domínio ele não vai depender mais de classes concretas, ele vai depender de interfaces. Ou seja, caso a gente dependa de uma validação, por exemplo, nós não iremos instanciar ou nós não iremos receber por parâmetro aquela classe concreta que implementa, que vai fazer a nossa validação. Nós iremos depender de uma interface. Essa classe que vai fazer a validação vai implementar essa interface, certo? E aí sim, eu vou fazer uso dessa classe de validação. Por que isso, pessoal? Justamente por causa do próximo tópico, a gente vai inverter a dependência do nosso sistema. Se nós formos verificar agora, o que acontece? Nós estamos instanciando lá a nossa classe de conexão, o nosso repository, o nosso validator, tá? Então a gente tem um acoplamento ali e nós temos uma dependência. Porque, por exemplo, eu posso ir na minha classe de repository, por exemplo, que eu acho que tem um métodozinho chamado save lá. Se eu alterar aquele método, eu vou ter que alterar na minha classe de subscription, na minha classe de regra de negócio. Nesse caso aqui, não. As minhas dependências é que dependem da minha regra de negócio, tá? E não o inverso, como está hoje. E outro aqui, tudo é um detalhe, exceto o domínio. Bom, pessoal, como a gente isolou a nossa camada de domínio, certo? Como a gente está fazendo, como a gente inverteu a dependência do nosso sistema, o que importa é o nosso domínio, é as regras de negócio. Ou seja, tudo fora do nosso domínio é um detalhe. Por quê? Porque eu posso modificar o meu repository, eu posso modificar minha conexão, eu posso modificar o meu envio de e-mail, eu posso ter uma classe de PDF que eu posso modificar ela, eu posso utilizar qualquer biblioteca e substituir ela por qualquer outra, porque o meu domínio não depende diretamente dela, ela depende de interface. Essas outras classes, esses meus outros componentes, meus outros serviços vão implementar essa interface. E quando eu digo, pessoal, lembra, interface é como se fosse um contrato, tá? Só que o meu método lá que está definido na minha interface, ele não me diz como a classe que vai implementá-la vai executar. Ele só me diz o que ela deve ter, certo? E qual o retorno dela. Por isso que temos esse benefício na arquitetura limpa. Ela nos oferece que tudo do nosso sistema seja substituído, seja modificado e não cause o mínimo impacto no nosso domínio, nossa regra de negócio. Vamos lá. Esse daqui, galera, é o desenho que o Uncle Bob utiliza, certo? Para mostrar como é que seria, de uma forma fácil, a arquitetura limpa. Nós temos aqui 4 níveis, tá? Nós temos o mais externo, que são os frameworks e drives. Nós temos o mais interno, que são os interfaces, os nossos adaptadores. Nós temos o nosso de Corrosor ali, as nossas regras de negócio, e nós temos as nossas entidades que também são regras de negócio. Se a gente perceber, nós temos ali setas onde informam o quê? Que o mais externo vai para o mais interno, ou seja, o acesso é do mais externo ao mais interno. Então, o meu use case ali, por exemplo, ele não sabe que existe controller, ele não sabe que existe get, ele não sabe que existe presenter. Da mesma forma, o meu controller não sabe que existe DB, não sabe que existe web, ele sabe que existe use case. O meu use case sabe que existe entities. E, pessoal, focando mais nessa parte de domínio aqui, de regras de negócio, como use case e entities,
As diferenças entre os dois é que o que? As minhas entes são regras de negócio que podem ser utilizadas por N use cases, certo? E os meus use cases, eles vão o que? Manipular as minhas entes, N entes, e eles vão fazer regras da nossa aplicação, como por exemplo, uma validação de dados, caberia aqui numa use case. Já as minhas entes seria a regra de negócio realmente limpa. Um exemplo, digamos que uma venda, por exemplo, determinado número de vendas por um funcionário, ele vai adquirir, não sei, 10% do salário, certo? Essa seria a minha regra de negócio, essa seria a minha entidade. Eu vou checar quantas vendas aquele usuário fez no mês. Se ele tiver atingido uma meta, ele vai ganhar uma bonificação. O meu use case o quê? Vai fazer essa manipulação de entidades, caso seja necessário, e vai aplicar uma limpeza de dados, por exemplo, entre outras coisas que não são realmente as regras de negócio em si. A gente vai ver isso mais a fundo, tá, pessoal? Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, no nível mais externo, vocês podem ver aqui frameworks, drives, vocês podem ver aqui web, DB, UI, device. Pessoal, se a gente for utilizar um framework, todos os recursos que o framework oferece para a gente, tá? Eles são o que? Esses recursos são são ações dos nossos frameworks, ou seja, a gente pode modificar eles ao nosso bem entender. A gente pode substituir um componente, certo? São coisas externas da nossa aplicação. Os nossos controllers, eles vão controlar o fluxo dos nossos use cases, tá? O que são os gateways? Gateways, pessoal, são aquelas classes ali que vão interagir com o sistema externo. Por exemplo, digamos que eu tenho uma aplicação que ela vai se comunicar com uma outra API, por exemplo, ou algo do tipo. Os gateways são os responsáveis. E pessoal, eu quero dizer aqui para vocês que como os gateways eles são os responsáveis por se comunicar com aplicações e recursos externos, e quando eu falo recursos aqui, o nosso banco é um recurso externo, tá? Então os nossos repositórios eles entrariam em gateways. As pessoas às vezes se confundem, eu já me confundi muito com o uso de gateways, tá? Nós temos também aqui os nossos presenters. O que são os nossos presenters? Lembra que hoje em dia os nossos controllers eles retornam a nossa view para a gente? Os nossos presenters são os responsáveis por isso. Então a gente dividiu bastante. Aqui a gente pode ver aqui que os controllers eles vão controlar o fluxo das nossas use cases e os presenters vão retornar para a gente uma view ou um JSON ou algo do tipo, tá? Os nossos use cases vão manipular as nossas entidades, certo? E as nossas entidades vão ser realmente nossas regras de negócio. Aqui embaixo, na parte direita inferior do vídeo aqui, vocês podem ver que tem aqui um fluxo. Ó. O controller vai interagir com o caso de uso por meio de uma interface que vai interagir com o presenter por meio de uma interface. Então, pessoal, como eu falei, o nosso domínio ele não vai depender de nada externo, certo? Aqui é um outro desenho que eu gostaria de especificar para vocês, ó, do nível superior para o inferior, para o nível mais interno, que seriam as nossas entidades, para o mais interno, que seriam as interfaces externas. Como a gente pode ver aqui, quanto mais embaixo, aqui no caso, mais concreto, mais específico, frequentemente muda. Por quê? Porque é o que eu falei, pessoal, são componentes externos, certo? Então a gente pode mudar eles, alterar eles. Sei lá, a gente pode estar no framework X hoje e daqui a um mês a gente querer mudar para outro framework, tá? Já as nossas entidades elas são mais abstratas, são gerais, raramente mudam, tá? Basicamente é isso. Agora a gente vai especificar aqui cada camada, como eu falei, galera. A camada de frameworks e drives, ela vai ter ali a interação do usuário com o sistema, ou seja, as nossas views ali, a gente vai implementar testes, vai ter o nosso ARM ali para auxiliar a gente a manipulação de dados do banco, vai ter recursos dos frameworks, a gente vai ter componentes externos ali, certo? Basicamente esse é o que vai ter nessa camada de frameworks e drivers, tá? Na nossa camada de adaptadores ali, a gente vai ter os nossos controles para controlar o fluxo da aplicação, os gadgets para interação do nosso sistema com serviços e aplicações externas e os presenters que são os responsáveis pelas respostas da nossa aplicação. Bem simples, tudo que eu já falei anteriormente, pessoal. Os nossos use cases antes. Use cases são regras da aplicação, como eu falei, eles manipulam as entidades e as entidades são as regras de negócio
e podem ser utilizados por N casos de uso. Então vamos lá, eu tenho, sei lá, 2 casos de uso que partilham de uma mesma entidade, tá? É importante aqui, pessoal, dizer para vocês que há arquiteturas similares à arquitetura limpa, tá? Como a arquitetura hexagonal e a arquitetura cebola. Pessoal, são bem parecidos. Quais são, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Quais são as finalidades dela? É colocar o domínio como o ponto forte da nossa aplicação, certo? Isolar ele e inverter a dependência do nosso sistema. A gente vai ver aqui agora o desenho da arquitetura hexagonal e da arquitetura cebola. A arquitetura hexagonal, galera, é uma arquitetura bem simples, ó. Como a gente pode ver, o desenho dele é bem simples, né? Nós temos ali a nossa aplicação e vários adaptadores para ela. Essa arquitetura também é conhecida como Ports and Adapters, tá? Portas e adaptadores. Então, galera, é bem simples o desenho dela de entender. Nós temos também a arquitetura cebola. As diferenças, pessoal, entre essas três aqui é basicamente o nível de informações que vai ter em cada uma delas, tá? Se a gente for comparar os 3 desenhos, a gente vai ver que a arquitetura limpa é mais cheia de detalhes em relação às outras duas. Mas os benefícios, assim, as funcionalidades, os recursos, as dicas, os benefícios que elas trazem, caso a gente implemente, são inúmeros, como a gente pode ver ali. Eu citei alguns, né? Basicamente é isso aqui, a arquitetura limpa, tá? Eu gostaria de agradecer vocês aqui esse vídeo. A gente vai pegar a nossa aplicação agora e vai moldá-la em cima da arquitetura limpa, certo, pessoal? E eu espero vocês no próximo vídeo.